Oi, bem-vindos mais uma vez aqui na nossa sala. Na terça-feira a gente vai ter uma tarde de música. O Marcel Gottlieb, que já esteve aqui na nossa sala, vai estar novamente aqui, agora acompanhado do Moisés Fuchs, que é um jornalista e é o criador do termo Bossa Nova. Então a gente vai ter muita música gostosa. Ele vai contar as curiosidades, né, de como é que começou a Bossa Nova, vamos dizer. Sim. Isso. Ele é muito engraçado, gente. É quase imperdível esse dia, tá? Porque ele é muito figuro. Então vocês vão gostar bastante. Muita história para contar, E na quinta-feira a gente vai ter o Milton Seligman falando sobre a democracia, se é importante, se não é importante, o que a gente... Vamos fazer uma democracia aqui na sala. E agora a gente pode começar, né? Legal. Sua Dani também. Tá. Então, doutora Mariela, está contigo. Então, tá ótimo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu agradeço muito esse convite, esse tempo de cada um de vocês. Agradeço aí a todos da comunidade, da Hebraica. Agradeço Silvia, Jorge, todos que organizaram esse convite. E, bom, vamos ficar à vontade mesmo. Acho que a ideia é da gente falar um pouco sobre esse assunto que eu gosto demais. Meu nome é Mariela e eu acho que tem a ver com todos nós, né? Esse tema. Porque não é uma coisa super específica que diga respeito só a um grupo de pessoas, não. Diz respeito a todas as pessoas que, de alguma forma, nós temos que, desde o momento do nosso nascimento até a morte, nós temos que nos relacionarmos com a questão da alimentação, né? Da comida. Então, sem dúvida nenhuma, ele é de uma relevância, porque faz parte do nosso dia a dia e das nossas vidas, né? E tem um contexto, uma conotação sempre muito, muito rica, né? A questão do alimento. Eu gosto tanto desse tema, uma que nasci, então, numa família que se dedica muito a isso, né? Meu pai, o Luiz Carlos, é médico, nutrólogo, e então, há 38 anos, junto com a minha mãe, abriram aqui o Curotel, aqui em Gramado, que é um centro que a gente realmente trabalha com prevenção. Prevenção e com o olhar do ser humano como um todo. Então, dentro deste olhar, obviamente, a nutrição do corpo e também o cuidado com todo o ser, né? A representação desse alimento, sem dúvida nenhuma, uma parcela extremamente importante. Tanto quando nós falamos de prevenção, quando nós falamos também aí enfim, do tratamento em si, seja ele qual for o estágio de saúde ou de doença que nós nos encontrarmos. Então, a alimentação é sempre muito importante. E vivendo essa paixão desde criança, né? Eu era pequena e aos finais de semana eu ouvia da sala do lado do meu pai fazer os comentários dos exames por telefone e aquilo me encantava já muito, de saber o que aquele nutriente tinha a ver com tal coisa, e desde cedo sempre gostei muito, gosto muito da natureza então essa parte da biologia, onde se encontra, né, o que é de fora e o contato com o ser humano é realmente encantador. Então fui fazer a nutrologia, sou médica especialista em nutrologia, e também sou terapeuta cognitiva, de tanto que eu acho que esse tema é importante. Porque uma coisa é o alimento e outra é toda a sua interação, né? Então, a ideia é nós falarmos um pouquinho hoje sobre isso. Como é que as relações, como é que é essa relação, na final das contas, né? Como é que é isso das emoções e dos alimentos, ou dos alimentos e das emoções? Acho que a primeira coisa que é importante falar, eu penso que sim, que é uma via de mão dupla, né? Aquilo que nós nos alimentamos repercute, sem dúvida nenhuma, em todas as nossas células, né? Em todos os trilhões de células que nós temos. E então a qualidade dos nutrientes vão fazer com que a gente vá criando tecidos mais ou menos sadios. Então, e isso quando nós estamos falamos de todos os tecidos, de todo o nosso corpo, e falamos do cérebro também. Então, só para a gente começar, vamos começar talvez por esse ponto, pode ser assim? Eu fico muito grata e tranquila se já surgirem perguntas nisso aí, a gente já for debatendo, não deixar só para o final, eu acho que fica mais interessante até, pode ser assim? Jorge, como tudo você bem? quiser levar, tranquilo, não, aqui é uma sala de bate-papo, então Tá ótimo.
Ótimo. Então, quando nós falamos desse primeiro aspecto, né, de como o alimento que nós comemos se relaciona com as emoções, é muito interessante porque nesses últimos anos muitos trabalhos surgiram que foram além, porque há alguns anos a gente tinha a nutrição muito focada na questão de calorias e tal. Calorias são importantes? Sim, são importantes, sem dúvida, mas é apenas um olhar, né, de toda a riqueza que é a alimentação. E nesses últimos 15 anos, principalmente, começaram a haver trabalhos que mostravam não só o alimento fora, que era sempre muito estudado, o alimento fora, mas sim a repercussão do alimento dentro da gente. Como é que é a questão do metabolismo, de fato? Como é que é a questão que o meu organismo vai receber aquele alimento? Então, muda completamente. Então, uma coisa é a maçã fora, com as suas quantidades de nutrientes e tudo, e depois, como é a minha digestão, né? Para onde vai aquele nutriente? Como é a saciedade que eu consigo a partir desse nutriente? Como é a ativação metabólica dos meus órgãos endócrinos, né, que são responsáveis por colocar os hormônios para a circulação. Então, isso tudo trouxe muita luz a essa área da nutrição. E aí, quando a gente fala, então, dos alimentos e o que ele repercute nas nossas emoções, a gente viu algumas coisas. Uma delas, não é de se surpreender muito, mas é importante que a gente fale que os alimentos estilo junk food, né, que seriam os alimentos ultraprocessados, né, carnes ultraprocessadas, um excesso de hambúrgueres, por exemplo, uma alimentação mais típica americana, convencional. Não gosto muito de taxas, mas pensando um pouquinho na alimentação, porque esse estudo foi americano, o que acabou mostrando? As pessoas que tinham uma grande quantidade uma frequência de no mínimo 3 vezes na semana do junk food, associado com a batata frita, etc., eram pessoas que acabavam tendo mais depressão e ansiedade, sinais e sintomas de depressão e ansiedade. Só para a gente ter uma ideia. Isso foi relacionado ao junk food. Então, no mínimo 3 vezes por semana com alimentos muito ricos em açúcar e sódio e em gorduras que não são o melhor tipo, vocês estão conseguindo... Uma vez por semana está liberado? Uma vez por semana está liberado. Acho que sim, acho que sim. Eu vou dizer por esse trabalho e vou dizer por mais algumas outras coisas. O meu propósito aqui não vai ser falar coisas muito restritivas, tá certo? Porque eu acho que vai ser mais aquilo que a gente consegue fazer e colocar em prática que pode ser útil, né, para a gente. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, uma importância nisso tudo é o equilíbrio. O equilíbrio, sem dúvida, ele é sempre muito bem-vindo, né? Um caminho do meio de bom senso, olha, de não ser o hábito, mas ser algo pontual, não teria problema nenhum se todo o restante for já mais adequado, né? Então, a questão de não fazer com que esse junk food, até porque normalmente é uma comida muitas vezes ingerida sem muita consciência, né? Ele é feito para ser rápido, ele é feito para ser pego na mão e a pessoa conseguir comer mais rapidamente possível, estar alimentado, né? Ele foi desenhado para esse propósito. E quando a gente vai pensar um pouquinho mais a fundo no que é o nosso organismo, no que são as nossas emoções, a gente vai ver que a gente precisaria de uma coisa bem diferente, né? A gente precisaria de algo que é a atenção também para isso. Então, talvez tenha esse próprio viés, né? De como estaria a pessoa antes de eleger a sua alimentação e tudo, talvez tenha o viés nesse trabalho. Mas se sabe que esse junk food pode estar associado com a questão de depressão e de ansiedade. Por outro lado, o que pode ser útil, né, para a vida de um neurônio, né? Como é que a alimentação pode ajudar? Será que tem alguma coisa nesse sentido? E aí é muito interessante. Eu quero falar um dado que eu adoro, que por mais que agora não seja tão novo, eu acho que ainda é muito novo quando a gente vê todo um histórico, uma história da medicina. Quando eu acredito que vocês também, quando estávamos na escola, nós tínhamos aprendido que neurônios, né, eram células permanentes, não foi? Aprendemos que neurônios eram células permanentes. Então, as células permanentes, as lábeis, as estáveis, as intermediárias e as lábeis, né? A célulazinha da pele que todo dia é trocada. E as estáveis com alguns meses de duração. E os neurônios, como nascemos com eles e morremos com eles. Mas a boa notícia, eu sou formada desde 2003 em medicina. Em 2002 veio uma ótima notícia,
que ainda estava um pouco duvidoso, tiveram que surgir outros trabalhos para mostrar isso, que é o quê? Neurônio, nós temos a capacidade de formar novos neurônios ao longo da vida. Então, isso é algo de uma... abre portas, né, para as nossas possibilidades, assim, e eu vejo aqui um grupo muito longevo, né, muito bem, pessoas falando e comentando o que fazem, tudo. Então isso é muito, muito importante, nós temos sim a capacidade de criar novas células ao longo da vida, certo? E novas células, cada vez que eu crio uma nova célula, eu crio uma nova possibilidade dessa célula ter uma sinapse saudável com uma outra célula e isso favorecer a minha circuitaria cerebral e favorecer também com que uma nova emoção possa ser despertada nisso tudo. Então, nós sempre temos essa riqueza. E aí, muitas coisas de lá para cá foram vistas que a gente tem como melhorar essa questão da neurogênese ou mesmo da neuroplasticidade. Como? A acupuntura médica, temos trabalhos falando que a acupuntura pode ser útil na questão da neurogênese. Tem trabalhos falando da musicoterapia para pessoas que sofreram alguns tipos de sequelas, como um AVC e tudo mais, falando da música. Alguns exercícios cognitivos muito focados, mesmo neurológicos, né? O neuroexercício pode ser útil. A meditação de grandes meditadores é algo que mostrou também que a gente consegue fazer neurogênese, mas é difícil, não é uma pequena meditação, são horas de meditação. Uma pequena meditação pode aumentar, enfim, o córtex cerebral por causa de glia, que são células que protegem os neurônios, que é ótimo já. Mas, enfim, então temos essa possibilidade. E a alimentação? Será que ela consegue, de fato, nos ajudar nessa questão de proteger o nosso cérebro ou de fazer com que haja mais neuroplasticidade? Então, parece que sim, né? E um dos nutrientes aqui que parecem ser muito interessantes nisso tudo, porque foi o que foi mais estudado para esse fim, é o próprio ômega 3. O ômega 3 ele é um ácido graxo essencial, ou seja, que o nosso corpo não produz. Então, nós precisamos ter essas fontes que podem ser das sementes de linhaça ou de chia, ou ainda, enfim, de peixes ou de algas marinhas também. E ele é muito rico em ômega 3. E aí, dependendo da pessoa, do que está acostumado a comer ou o que tem preferência, pode-se fazer adequação. Mas ele é uma das substâncias que ele fica na volta do nosso neurônio, na membrana do neurônio. E quando não há esse ácido graxo, uma sinapse e outra se sabe que pode não ser tão de boa qualidade. Então, se alimentar com essa fonte pode ser útil, assim como tem trabalhos em crianças também mostrando crianças com déficit de atenção, que esse é um nutriente bastante importante e possivelmente pela mesma razão, pela qualidade da comunicação dos neurônios. Então, que melhora esse foco atencional, diminuindo a questão de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E também está associado com a questão de disposição, né? de menos sintomas depressivos. E aí a gente vai falar agora do inverso, mas só para falar um pouquinho mais de um outro nutriente que é bem muito rico para o nosso cérebro, que é a vitamina B12. A B12 ela é uma vitamina que está presente em alimentos de origem animal. Ela é o único, até nutriente de todos que está presente em origem animal somente. Então, no leite ou queijo, né, derivados, ou ovos, ou o peixe, ou, enfim, a carne vermelha, ela contém a vitamina B12. E o leite sem lactose, ele mantém também? Mantém. Não, a lactose é somente o açúcar do leite, não altera em nada a quantidade da vitamina B12. Uhum. Frequentemente, com o passar do tempo, a partir de 60 anos, a gente vê que acaba sendo um pouquinho mais difícil da pessoa fazer a síntese, de absorver essa vitamina. Então, é um nutriente que a cada tanto, num check-up, de preferência, se puder ser, se eu falar, olha, tem alguma vitamina que pudesse ser agregada sempre, eu diria duas, a vitamina D e a vitamina B12. Ela é muito, mas muito importante mesmo. Só para a gente ter uma ideia, no sistema público de saúde inglês, hoje tem se
visto, antes da pessoa receber um antidepressivo, tem-se visto o nível de vitamina B12, porque se for o caso, a gente recuperando isso, muitas vezes ela não precisa usar. Às vezes precisa e ok, tá tudo certo, mas muitas vezes ela não precisa usar um antidepressivo. Então, depende de cada caso, mas ela é um componente a ser visto. Assim como ele é importantíssimo também para a nossa memória, tá certo? Então, a vitamina B12 eu queria deixar aqui também, que é um nutriente, assim, super importante para o sistema nervoso central. Então, tem a ver com isso. Mas e aí? Mas e o contrário? Então, a gente sabe que o alimento vai interferir? Sim. Quanto maior for a qualidade, então a gente falou do junk food, mas, por outro lado, o não junk food, quanto maior for a qualidade de nutrientes de verdade que nós tivermos ali naquela comida, melhor, sem dúvida nenhuma, para as emoções. Por que isso? Porque alimentos que tragam grande quantidade de fitoquímicos, né, que são antioxidantes, anti-inflamatórios, melhoram a qualidade do nosso neurônio. Qual é esse grupo, Mariela? É muito fácil e é muito falado, que é o grupo dos vegetais, as verduras, frutas, legumes. E por que isso é importante? Só quero trazer dois trabalhos assim que chamam muito a atenção, que eu adoro esses dois trabalhos. Um deles foi um coorte, que nós chamamos um coorte, é um trabalho que nós acompanhamos uma população por muito tempo. É um coorte que estudou mais de 65 mil pessoas, adultos acima de 35 anos, e viu que quanto maior a quantidade de frutas, verduras e legumes que a pessoa comia ao longo do dia, proporcionalmente vai reduzindo a mortalidade por doenças cardiovasculares e cânceres. Então, se a pessoa come 3 porções, já é bom, aí subia para 4, diminuía para 5. E o que é o ideal? Que eu gostaria de muito, muito falar para o nosso grupo aqui. 7 porções. Pode até parecer um pouquinho, mas não é. A gente vai ver 7 porções ao dia. De que, Mariela? De verduras, frutas e legumes. Preferencialmente, esse trabalho, como foram quase 8 anos de acompanhamento, mostrou que, de preferência, mais verduras melhor ainda, né? E sei que toda a comida costeira é muito cuidadosa, né? No preparo, na limpeza, em tudo. E, aliás, que esse momento não pode ser melhor e mais importante isso, né? Então, ter esses alimentos bem limpos e tudo, mas fazendo parte do dia a dia, é extremamente importante. A mortalidade para essas doenças conseguiu ser reduzida em 42% de doenças cardiovasculares e cânceres, comendo 7 porções ao dia. Nossa, é muito significativo esse número. É muito, somente com essa atitude. Não estou falando de outras coisas. Aqui não foi contemplada a questão de cigarro, tabagismo, claro que é importante tudo, ou atividade física. Estou falando mesmo de frutas, verduras e legumes. 7 porções reduz 42% de mortalidade de doenças cardiovasculares e cânceres. Duas perguntas, Mariela, desculpa, mas é qualquer idade, e o que você chama de porção? Isso, ótimo. Gramas? É isso. A porção nós podemos pensar mais ou menos o tamanho da palma das nossas mãos, que é sempre um pouquinho diferente, né, de uma pessoa para outra. Então, até para a criança nós podemos já imaginar isso. Desde criança, quando já não se faz mais alimentação ali da primeira infância, já pode se pensar em adicionar o máximo possível para a criança ir tendo contato. E até a idade mais avançada de idosos, não tem problema nenhum. Porque foi realmente uma população bastante grande avaliada. Nesse trabalho, eles viram de 35 para cima. Se eu não me engano, a última idade era 98, posso até checar um pouquinho melhor no trabalho. Mas é sempre muito benéfico. E então esse é o tamanho da porção. Então, se nós falarmos, por exemplo, vou deixar bem prático, se a gente estiver falando de uma laranja pequenininha, pode ser uma porção. Se nós falarmos de uma laranja de umbigo, vai ser 2 porções, entende? Então, é mais ou menos o que entra aqui no tamanho da palma das nossas mãos. Ou, a outra forma, se ficar mais fácil, mais ou menos um baralho de cartas. Um baralhozinho, não 2, um baralhozinho de cartas seria essa porção para um adulto médio, né? E aí, o que o trabalho viu também? Por que eu estou citando ele? Porque ele é de uma relevância tremenda. E, além disso, as pessoas que ingeriam, então, mais essa quantidade também tinham menos sintomas depressivos. Então, vejam só, relacionado com as nossas emoções, o alimento relacionado com as nossas emoções. Por quê? Porque nós precisamos de antioxidantes naturais
para diminuir o nosso processo oxidativo, né, de radicais livres, para que a gente possa ter qualidade da nossa função da mente, né? E a mente, ela é essa interface tão importante aí do nosso corpo com a nossa alma, né? Enfim, de alguma maneira. Aí aquele clichê, né? Somos o que comemos. Então, um pouco disso. Somos o que comemos. Em boa parte, acredito que sim. Em boa parte, acredito que sim. Mas somos também muitas coisas. Somos o que sentimos muito, né? Somos aquilo que nós, enfim, tudo aquilo que nós temos de história, somos o que nós entramos em contato, somos essa riqueza. E aí fala, tá, desculpe, só para não perder. Então, esse trabalho, que é muito importante, 7 porções, e o outro, que eu acho que combina muito bem aqui com o nosso grupo, que é eu não sei se conhecem, o Dan Buettner, né? Ele é um escritor dos Blue Zones. Ele reuniu uma turma de cardiologistas, gerontologistas, epidemiologistas e viram as populações mais idosas do mundo. Conhecem sobre ele? Alguém já viu? É muito interessante, se chama Blue Zones. Esse trabalho epidemiológico, então, encontrou 5 pontos no mundo que são mais longevos. E o que eu quero dizer com isso? Bom, eles ensinam demais, né? Aliás, cada pessoa ensina demais. E as pessoas com mais tempo de vida têm uma sabedoria imensa, né? É isso. Dava vontade de ficar só ouvindo aqui. Eu estaria muito bem de assistente aqui hoje, escutando as histórias, porque é isso. Então, essas pessoas ensinaram muito sobre como é a sua alimentação, como são seus hábitos, o que eles sentem. E aí, para resumir, esses longevos que foram estudados nessas 5 zonas, que são Icária, na Grécia, Barbádia, na Sardenha, ali predominantemente, e era o único pontinho que são mais homens longevos do que as mulheres, Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, na Califórnia, que é uma comunidade adventista, enfim, que tem um cuidado religioso também com a alimentação, e Okinawa, no Japão, né? O famoso Okinawa. Esses 5 pontos de mais longevos do mundo, o que eles têm em comum com relação à alimentação? Vejam só, mais de 50% do prato é baseado em plantas. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que nós falamos antes, basicamente plantas, eu me refiro a legumes, verduras, né? E tem lá, assim, não estou aqui falando sobre a carne ou não, tudo certo, cada pessoa vai ter a individualidade bioquímica, vai ter as suas particularidades, mediante a sua genética, mediante o seu histórico e as suas crenças, que a gente pode ir organizando perfeitamente com relação a isso. Agora, o que ficou em comum e ficou muito claro é essa presença desses alimentos que são muito antioxidantes e trazem, assim, um grande benefício. E aí? Essas plantas podem ser cozidas também, ou fritas, ou é planta natural? Muito boa pergunta. Meus parabéns, um feliz aniversário. Que bom estar aqui hoje conosco no dia do aniversário, que honra, né? Meus parabéns, que tenham um bom dia. Obrigado, muito simpático. Mas muito bem, sim, eles conseguiu-se ver alguns detalhes mais pontuais desse trabalho. E realmente, quando o alimento era frito, não tem a mesma validade. Por quê? Cada gordura, cada ácido graxo, ele tem um ponto de ebulição diferente. Não vou muito entrar em detalhe nisso para não ficar chato, mas o azeite de oliva tem o óleo de coco tem outro, enfim. Então, toda vez que ele passa de uma determinada temperatura, aquele ácido graxo, por mais que ele fosse saudável, ele passa a ser mais heterogênico. Então, toda vez que a gente fala em frituras, ele não está aqui. O alimento cozido, sim, estava neste, tá? O alimento pode ser cozido. Entretanto, ele falou, ele não... Acho que foi sem querer. Pode seguir, Mariela. Tudo bem. Então, ele pode ser cozido, sim, mas se a gente conseguir fazer essa ingestão do alimento cru, é melhor ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Ele fica mais com os elementos mais ativos, né?
com todos os micronutrientes, que é as vitaminas, os minerais aí mais ativos. Mas pode ser cozido também. Pode-se ter, de preferência, até uma pequena mistura. Algumas pessoas, nesses últimos meses, têm ingerido muita comida congelada. Isso sim, tem que ter um pouquinho de atenção. Pode até comer a comida congelada, enfim, mas ter algum momento de ter lá um suco bem rico mesmo, verdadeiro, feito com frutas, sem ser coado, o suco inteiro, né, de verdade. Mas assim, se é comida congelada que a gente faz em casa e congela, ela vale como fresca ou você considera congelada como se fosse comprada? Não, claro que o comprado fora tem que ver muito da onde, como é feito, como é preparado, né? E normalmente em casa o cuidado é maior. Mas em termos de estabilidade de nutrientes, alguns nutrientes, principalmente, por exemplo, vitamina C, diminui bastante a biodisponibilidade dela quando ela é congelada. É por isso que nós preferimos sempre ser mais fresco possível. Mas, de novo, às vezes é necessário, é uma questão de conveniência, tudo bem. A gente só vai tentar colocar alguns alimentos. Então, é isso. Essa é uma das coisas que eu gostaria de comentar. O adicionar, né? O adicionar algumas coisas ao invés de retirar seria muito importante. E aí pode ser... De novo, pode ser um suco, pode ser uma boa salada, pode ser, enfim, a batata doce, as raízes, enfim. E aí dá para se usar muito a criatividade para que esses componentes estejam aí presentes, né? Mariela, essa pergunta eu quero te fazer, que você acabou de falar de batata, né? Quando a gente fala vegetal, não importa se é carboidrato, se é mais para arroz, se é mais para batata, ou verdes... Quando a gente fala das 7 porções. Isso. O benefício foi maior nas pessoas que especialmente comiam mais os vegetais, os folhosos. Esse é o número 1. É o que mais foi impactante. Mas todos esses estão valendo dentro dessa quantidade, dessas porções. O que não foi considerado no trabalho, só tem uma coisa, a batata inglesa. É interessante que até ela acaba sendo mais utilizada, mas a batata inglesa ela tem um índice glicêmico mais alto. E aí o autor coloca bem ali, este alimento não foi considerado. Agora, a batata doce, enfim, a carã, a batata pedra, o inhame, hoje a gente consegue até muitos em feiras, né, ou orgânicas, ou em pessoas que fazem as entregas, né? E tudo tem uma quantidade muito rica de batatas muito boas e a gente acaba, às vezes, comendo só mesmo. Essas todas estão valendo, sim, tá certo? Então, isso foi uma coisa. E aí, a outra, e que tem, vamos chegar nas nossas emoções aí diretamente, né? Mas o que esse grupo também teve de impactante, ainda falando só o último aspecto bem da comida, era que a regra dos 80%, né? Era o hara-hachibun em japonês, né? Que seria o comer estando saciado, mas não se sentindo cheio. Então, comer 80% daquilo que nós pretenderíamos. Colocar um prato e imaginar dessa quantidade 80%. Claro, nós não queremos desperdício, né? Lógico, mas é só para fazer talvez um treinamento, uma organização um pouquinho mais assim... emocional mesmo, comportamental. Já se servir com os 80%, né? Já se servir com os 80%. Perfeitamente isso. Olha como fazer isso. Como saber quando a gente para. Eu vou começar 180-20, mas quando eu faço 80-20, eu me atraco com chocolate. Então vamos falar sobre isso. Mariela, uma pergunta. Mariela, no tempo. Você falou plantas, frutas e... veja, outro tipo de, por exemplo, arroz cozido, vale ou não é? Não, o arroz cozido não vale. Não, o arroz cozido nem o feijão, enfim, não está aí. Era mesmo mais, o arroz cozido não estava aí, não. Era só, vamos pensar nos vegetais, frutas e legumes, mais como, enfim, abóbora, esse tipo de coisa assim estava. Quer dizer, feijoada nunca mais. Não. Eu estou falando para adicionar, não para tirar. Não tem problema. Eu adoro feijoada. Tá, tudo bem, Mariela, tá ótimo. Não tem problema. A gente vai em muitas nutricionistas que falam de comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? Isso tem alguma coisa com as 7 porções? Como é que a gente relaciona essa ideia?
Tá certo. Não, as 7 porções elas podem ser comidas em qualquer momento, juntas ou separadas. Isso não teve impacto no trabalho esse mencionado, nesse trabalho grande. Agora, a questão de comer de 2 em 2, às vezes pode ser bom para fazer uma reeducação e a pessoa poder ficar saciada e tranquila, mas ela não é mais uma necessidade como nós entendíamos há algum tempo atrás. Hoje nós vemos que a questão de tardar um pouco mais entre as refeições não é um prejuízo metabólico. O que vai importar no final das contas? O que importa mesmo, né, na questão dessa relação da nossa fome e tudo mais? É muito mais a percepção interna nisso tudo, né? É a percepção de como é que o nosso corpo está se sentindo. Eu quero chegar um pouquinho nisso. Assim, só para a gente pensar um pouco, por que a gente falou aqui já de chocolate, por que a gente tem essa relação às vezes tão grande, tão forte com alimentos e por que é tão prazeroso? Porque é de fato prazeroso, né? Uma comida, bom, tem todo um significado, tem o significado de estarmos juntos muitas vezes, tem o significado, né? Enfim, das relações. E isso eu sei que na comunidade é muito bonito, é muito festejado, isso é maravilhoso. Agora, tem um significado também já lá emocional, né, de que o primeiro leite da criança, o leite materno, né, da mãe, ele tem um sabor adocicado. E toda vez que a gente tem um doce, nós temos aqui no lobo frontal, no córtex pré-frontal, aqui na frente, um estímulo de dopamina. Toda vez que a gente tem doce, o contato da língua, já na língua, pelas papilas gustativas, quando se toma contato com o doce, se estimula essa área através da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor nosso que é relacionado com o bem-estar. Isso é ótimo. Só que o leite materno ele tem muitas coisas também. Então, além do açúcar, ele é inteligentíssimo, né? Toda a forma como é feita, composta. No final, tem uma riqueza, vem as proteínas, depois vem os ácidos graxos por fim, para trazer a saciedade. Então, ele é perfeito. E ele faz estímulos de outros neurotransmissores também. Assim como a mãe tem a ocitocina, o bebê também tem a ocitocina. Então, é todo momento associado a algo positivo, a algo prazeroso e necessário, né? É muito, muito bem pensado tudo isso. Agora, ao longo dos anos, a gente vai ficando com essa memória de que o açúcar é algo que nos faça bem, lógico, e que é prazeroso. E a gente tem já, a criança, se for dada a ela um alimento venenoso, supostamente, obviamente ninguém faria isso, mas se fosse dado um alimento adstringente, que normalmente estão associados ao veneno, existe já uma proteção evolutiva de não ter uma boa aceitação a ele. A gente vai aprendendo depois, ao longo do tempo, vai sabendo o que pode ser comido e vai aprendendo a apreciar. Mas não é o prazer maior, né? Não é aquilo que é mais... A gente vai aprendendo a se envenenar aos poucos, né? A gente vai aprendendo a se envenenar. Mas a gente vai se envenenando muito mais, até às vezes do que os astringentes, é com o açúcar mesmo, que a gente acaba ingerindo bastante. Vamos ao chocolate. Olha só que interessante. A gente vai na busca do prazer. E o prazer, sem saber muitas vezes, mas ele acaba trazendo isso. Só que toda vez que a dopamina ela sobe, ela é um dos neurotransmissores que desce mais rapidamente, que faz pico. Então, coisas boas e ruins aumentam esse neurotransmissor. Um deles é a comida, outro é exercício físico, enfim, o cigarro, falando de uma coisa ruim. Então, coisas boas e ruins podem aumentar a dopamina. Só que toda vez que ela baixa, existe um desejo de quero mais. É por isso que é muito difícil, às vezes, ficar só num quadradinho de chocolate, eu vou comer uma colherinha de um docinho para experimentar. Por que é difícil? Porque terminou de comer aquela colherinha, puxa, que delícia, quero vontade de mais um pouquinho, né? É a dopamina. E estaria tudo bem com isso, só que, então, normalmente a gente está falando de um alimento que ele é rico em açúcar e em gordura. E aí, como é que a gente faz? Por que a gente está indo atrás dessa dopamina? Tanto, pelo menos, né? Bom, o que a gente tem que pensar muito nas nossas vidas o tempo inteiro é como é que está o nosso repertório, na realidade, de coisas prazerosas que nós estamos fazendo, né? E satisfatórias. Eu acho que esse é um ponto muito chave. Só dizer, não, pare de comer doce, mas o que eu posso fazer que seja legal, que me dê satisfação, que seja relevante, que seja significativo. Esses encontros, por exemplo, né, que a turma faz, isso é uma coisa muito bacana. Enfim, atividades, coisas que façam valer a pena.
Isso é muito importante, para ter uma memória de outras coisas positivas. Mas falando do chocolate, o chocolate tem a teobromina. A teobromina, ele já dá para ver, né? Ela é uma enzima, é um tipo de proteína que vem dos deuses, né? Divina, seria assim, de tão boa que é o chocolate mesmo. Quando a gente come, aí que eu queria deixar uma dica. Precisamos deixar de lado o chocolate? Não, não precisamos. O que a gente precisaria fazer, poderíamos fazer, tentar fazer essa experiência? Nos alimentarmos com o chocolate mais amargo possível, indo aos pouquinhos, se a pessoa achar uma dureza muito grande no sabor e tal, indo aos pouquinhos para o chocolate mais amargo. Por quê? Porque o chocolate, pela teobromina que nós falamos, vai liberar a serotonina também, que é ótima. A serotonina, ele é um neurotransmissor excelente para o nosso cérebro, é maravilhoso. Agora, quem não é maravilhosa é a dopamina, que é aquela danadinha que sobe e desce e dá o desejo de querer mais, né? Num alimento que não é tão bom. Então, se a gente for num chocolate de 70%, 80%, nós vamos ter a serotonina, o benefício da serotonina sem a dopamina. Deu para entender? Então, nós vamos ter algo que é mais linear, prazeroso, mas mais linear, sem esse pico, esse desejo da compulsividade, que na realidade a gente está falando de compulsividade, né? De uma adição toda vez que a dopamina entra em jogo. Então, seria uma das coisas de nós conseguirmos ir trocando para um chocolate 70%. Alguém tem essa experiência? Já experimentou? Já tenho uma dúvida aqui. Posso fazer uma pergunta? Aqui em casa claro. Também, só chocolate mais amargo. Eu só como amargo. Eu só gosto de amargo há muitos anos. Que coisa boa, ótimo, legal. Eu queria saber se dá para enganar o organismo comendo chocolate diet, adoçado com sucralose, ou sei lá, em vez de açúcar. Se o organismo tem o mesmo efeito comendo esse chocolate, que não tem açúcar. Então, eu achei interessante a sua pergunta, né? Se dá para enganar o organismo. Então, na verdade, a sucralose, a questão dos adoçantes é um tema bastante grande, mas a sucralose não seria um prejuízo, até que se prove o contrário no momento, salvo em alimentos quentes, a gente deve evitar a sucralose, não seria um prejuízo se a pessoa desejar ter esse sabor mais adocicado. E hoje nós temos outras possibilidades saudáveis também, bem saudáveis, que não tem, que são mais doces, mas e que não tem o açúcar direto, o açúcar refinado, que traria o pico da dopamina. Por exemplo, tem o xilitol também, que é uma opção interessante. Uma opção um pouco mais interessante ainda também, tirando o açúcar branco, seria a própria... Além do xilitol, a gente teria a própria cana de açúcar, né, o melado, desculpa, ou, né, em quantidades menores, e tudo isso também pode ser uma possibilidade. Tem o eritritol, tem outras possibilidades agora, se a pessoa deseja aquele açúcar. Se não, mesmo para diabéticos, aí seria muito interessante o chocolate de 80%, porque eles têm menos gordura, inclusive, e menor quantidade de açúcar. Né? Então, não precisaria necessariamente ser o diet, como nós imaginávamos há algum tempo atrás. Às vezes, o diet tem que ser olhado um pouquinho a composição, porque pode ter uma quantidade de gordura muito grande. Você falou do sangue, até tem uma pergunta interessante aqui, né, da questão da diabetes, que acho que até talvez tenha a ver, o quanto que a comida interfere em função do tipo sanguíneo, quer dizer, se tem diferenças em função do tipo sanguíneo. Então, tem diferenças, sim, com relação ao tipo sanguíneo, mas isso foi um dos primeiros achados, assim, por que uma pessoa se dá melhor com um tipo de alimento e outra com outra, e aí teve todo, né, isso no final dos anos 80 saiu bastante essa questão do tipo sanguíneo, anos 90, a dieta do tipo sanguíneo, mas depois se foi visto o seguinte, existe, na verdade, uma individualidade bioquímica. E a questão dos genes, a gente vai ter genes mediando uma porção de mecanismos nossos enzimáticos, muitos. Então, se a gente consegue entender um pouquinho melhor os genes, ele é mais específico do que somente o tipo sanguíneo.
sim, vão ter pessoas que vão se dar bem comendo tomates e outras não, né? E isso muitas vezes está justificado. A cafeína, né? Tem pessoas que vão tomar a cafeína, existe um gene que vai falar justamente de cafeína, vão tomar a cafeína e podem ir dormir, né, sem problemas nenhum. E outras que vão ficar muito agitadas, vão ter palpitação e tudo mais. Então, e você consegue fazer algum exame que te determine qual é o teu melhor perfil? Sim, assim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje tem muitos exames de qualidade. Aqui no Brasil tem vários. Eles estão sempre aqui no Brasil, todos os laboratórios sempre têm um pé fora também, seja Estados Unidos, né, Israel, Portugal, Finlândia, tem os laboratórios de genética super interessantes e que fazem então essa leitura. E a partir daí a gente consegue ver o que a gente trabalha até com a Itália. A gente consegue ver todo o perfil e se essa pessoa se dá melhor com um grupo de alimentos mais... Se a alimentação dela tem que ser mais rica em ácido graxo, às vezes do que ao contrário do que ela estava usando, ou se tem que ser mais rica em proteínas, a gente consegue ver tudo. A absorção dos nutrientes, então tem muita coisa por aí. Mas eu queria falar agora um pouquinho, vamos falar um pouco mais sobre as emoções ainda nisso? Opa! Tá certo, porque assim, muito bem, podemos ter uma alimentação supostamente ideal para cada pessoa, né? Baseado nos seus fatores genéticos, na sua história familiar, no seu histórico de vida, né? Tudo certo. Agora a pergunta é, por que fazer aquela dieta, entre aspas, perfeita ou não, né? O que vai fazer com que algumas pessoas consigam ter, por exemplo, quando a gente fala em baixar de peso, que é uma coisa muito comum, por que algumas pessoas vão ter uma certa facilidade em fazer isso e outras não? Então, existe essa é um objeto muito grande que a gente precisa ainda nos debruçarmos mais e mais para estudarmos, entendermos e ajudarmos as pessoas. Mas uma das coisas que a gente sabe é que existem características pessoais que vão fazer com que isso seja mais viável ou não. Tem um trabalho belíssimo australiano da Sharon Robertson que fez, ela mediu as forças de caráter, chamado pelo olhar da psicologia positiva, onde se viu que as pessoas que saíram de um determinado patamar de peso e ficaram em outras e desceram e se mantiveram, elas tinham algumas características pessoais em comum. E vejam só, essas características eram tinham algumas, mas eu vou citar duas que eram as mais significativas. Uma delas é gratidão e a outra delas é esperança. E aí eu só vou explicar um pouquinho, porque às vezes falando assim parece um pouco coisa de autoajuda, que não tem nada errado, está tudo certo, mas é muito profundo, porque a gratidão quando a pessoa entende que ela tem saúde e todas as ações dela são benéficas para ela e ela está grata a isso, até o próprio autocuidado, ela está grata por cuidar da sua alimentação, ela está grata por fazer um movimento, né? Ela está grata por estar podendo fazer isso no dia, enfim. Essa gratidão, toda vez que nós sentimos a gratidão, do ponto de vista cognitivo, existe vamos dizer assim, uma mensagem, uma informação cerebral de que as coisas já deram certo. Porque a emoção relacionada à gratidão, é interessantíssimo isso, a emoção relacionada à gratidão, ela normalmente vem depois de um processo concluído. Então, quando essa emoção ela é antecipada, a pessoa fica mais confiante nela mesma, de conseguir, de fazer... Você se engana positivamente, de certa maneira, né? De alguma maneira, pode ser interpretado assim, mas ela consegue mais fácil quando... Vejam que interessante quando isso está presente. Esse trabalho foi tão importante que agora está sendo visto com as pessoas com cuidado com relação à pressão arterial, às doenças crônicas e tudo mais. Por que algumas pessoas não seguem tão bem e outras seguem muito bem? O que há com essas pessoas que conseguem se manter bem? Então, esse aqui é uma emoção. A gratidão, ela é mais do que algo somente cognitivo, ela é algo vivenciado, né, experimentado, essa sensação. E a esperança, o que é a esperança? Aí a autora explica
que a esperança, ela tem a ver com a flexibilidade cognitiva. E a flexibilidade cognitiva é uma habilidade que nós costumamos dizer o seguinte, não é 8 ou 80. Por exemplo, vou fazer uma alimentação. E aí, daqui a pouco, enfim, comi um sorvete, não sei, sabe? Alguma coisa que não estava dentro do planejamento, que não era o que a pessoa desejava. Um canal aberto, né? De certa maneira, essa esperança. Então, a hora que você abre o canal... Isso, a esperança, olha que interessante, não tinha interpretado bem disso, mas ela seria o seguinte, fiz isso, mas não está tudo acabado. Agora, minha próxima alimentação pode ser melhor, entende? Ela é de não desistir. Então, é nesse sentido, é um não desistir, é o fazer com que vai dar certo, a minha próxima refeição vai ser melhor, vou buscar fazer uma atividade física, vou buscar o meu cuidado, eu acredito que realmente é possível, né? Vale para tudo isso, né? Vale para tudo, vale para tudo. Esse achado foi bem para pessoas que estavam obesas e saíram da obesidade. Mas, sem dúvida, aqui sou eu, Mariela, dizendo acredito, não estou falando como meio científico, mas por escutar muitas pessoas todos os dias. E acho que isso vale para mudanças de hábito como um todo. Então, é interessantíssimo isso, a esperança e a gratidão, né? Como sendo algo que realmente pode ser atributos assim importantes. E aí, o mais importante disso tudo é que esses atributos, essas virtudes, elas têm como serem desenvolvidas. E é esse agora o próximo enfoque que está sendo dado para nós compreendermos como é que nós desenvolvemos. Nós tivemos até uma psicóloga fazendo o trabalho de mestrado dela, concluiu agora, durante a pandemia, mostrando bem isso, mostrando o que acontecia com as pessoas que estavam tendo um resultado satisfatório. E aí um trabalho muito interessante, com dados bem parecidos com esse australiano. Muito, muito legal. Bom, então é isso. Nós buscamos as emoções de alguma forma, a comida, né? As nossas emoções buscam a comida de alguma maneira para tentar apaziguar alguma coisa interna nossa, né? Isso é muito comum, que ela tenha esse papel, além da alimentação, além da nutrição em si, que ela tente acalmar alguma coisa que seja assim, alguma ansiedade, alguma angústia nossa, né? E o que é potencializado pela constituição bioquímica mesmo daquela comida e tudo mais. Então, se a gente está pensando, se algum de nós aqui estiver nesse momento não se sentindo confortável e bem por alguma sensação de perda de controle com relação à comida, ou com comer e se sentir frustrado, culpado e tudo mais, uma primeira coisa que eu queria comentar é pedir ajuda se está tudo bem, né? Nós todos temos esse direito e ter uma rede de apoio como essa que nós estamos vendo aqui é muito benéfico, é muito rico. Inclusive, foi encontrado essa mesma característica em Okinawa. Em Okinawa, cada longevo tem, em média, 5 pessoas quatro pessoas, esse é um grupo de 5 pessoas que podem contar para mutuamente se apoiar. Então, essa é a primeira coisa. Nós temos psicólogas aqui, né? Psicóloga, aliás, no dia da psicóloga, hoje, do psicólogo, meus parabéns também, 27 de agosto, né? Parabéns aos psicólogos. E que pode ser pedido apoio, né? E feito, enfim, consultas online. Hoje tá tudo muito criativo nesse sentido para se fazer isso aí. E se a pessoa não se sente tão confortável para isso, mas sentiu que perdeu um pouquinho do controle, a minha primeira recomendação seria, falando do açúcar, seria que a gente tentasse mesmo fazer um pouquinho mais radical. Seria retirar durante 3 dias o açúcar. Por que 3 dias? Nós falamos da dopamina e cada componente sempre tem uma característica. Então, se nós tirarmos durante 3 dias o açúcar, o 4º dia vai ser mais fácil da pessoa conviver melhor sem ele. E aqui eu me refiro até ao açúcar, assim, de uma bebida pronta, enfim, um suco de caixinha ou coisa assim, que a gente consiga, nesses dias, eliminar. Quando nós eliminamos o açúcar, a compulsão diminui muito. Mas ainda ficam as emoções para nós trabalharmos. E as emoções precisam ser endereçadas, né? E nós precisamos fazer coisas boas, prazerosas. Eu atendo muito, adoro atender o tabagismo, gosto demais, né? É sempre um desafio, mas é tão bonito, é tão bom quando a pessoa para
Então, não é tirar o tabagismo, ou não é tirar o açúcar. É o que é que nós vamos fazer no lugar disso, para que haja para que cumpra-se o papel de satisfação e de relaxamento de alguma forma que nós buscamos com a comida, né? Então, a comida, ela é uma parte importante, mas nós temos que ampliar um pouquinho e ver, será que nós estamos fazendo algum momento de meditação, de oração, de atividade física, de ócio, de leitura, de uma música muito boa, né, que enriqueça a alma, alguma habilidade que nós temos, algum dom, enfim, seja lá qual for, né? Aprender alguma coisa nova, mas nós precisamos dar uma nova memória para o nosso comportamento, para termos comportamentos que nos ajudem mais, né? Porque o comportamento gera emoção e emoção gera um comportamento, né? Hoje é o que é mais aceito, pelo menos dentro das teorias, é isso. Então, nós precisamos ampliar mais esse nosso repertório para que a alimentação ela seja mais genuinamente aquilo que nós desejamos. E uma das coisas que ajuda muito nisso é aí nós vermos o que alguém tocou antes um pouquinho nesse ponto, é a consciência com relação à alimentação, né? Nós fazermos do momento da alimentação algo especial ou algo sagrado, né? Hoje em dia, de cerca de 12 anos para cá, 2020, cerca de 12 anos para cá, os trabalhos que falam sobre a meditação, né, aumentaram muito, e inclusive o mindful eating. Talvez seja um termo novo para alguma coisa muito antiga, ou para que algumas culturas, né, já trazem isso assim, uma bela tradição e algo de realmente contemplar a relação com a comida de uma forma diferente, uma forma única, né? Não é à toa que é Okinawa, né? Porque se você for pensar, a própria comida japonesa tradicional, você comer, é um ritual quase, né? Isso, é um ritual que tarda muito, né? Eu tive a oportunidade de estar no Japão com a minha família, trabalho há alguns anos, e todas as refeições eram realmente muito, né? Demoradas, cuidadosas, né, com detalhe e tudo. Então, isso é interessantíssimo, porque justamente é outra atenção que se dá, né? Toda vez que a gente come no automático, eu não estou colocando atenção, o que for tá bem. Agora, toda vez que a gente faz daquele momento um momento, que é o que de fato existe, né? Só existe o agora, né? O que nós estamos vivendo. Quando nós formos fazer uma refeição com todo a delicadeza, o respeito, né, que existe naquele momento, puxa, a dieta ela fica secundária, porque eu consigo observar melhor o que é que eu estou sentindo, como é que está aquele alimento e como é que está essa relação. Então, ligado às benécias do ócio, né? De você... Maria, isso. Maria, era uma dúvida. Há 30 e poucos anos atrás, eu tinha 35 anos, eu tinha que ficar em hotel durante quase o mês todo e agradando o cliente, almoço, janta, e aí aperitivo, e comia. Eu tinha engordado uns 14 quilos, 12. E tinha na época um livro, não sei se vocês conhecem, Só é Gordo Quem Quer. E ele proibia certos alimentos, mas ele, por exemplo, num domingo à noite, ele permitia você comer um bolo de sorvete, mas só o bolo de sorvete. Tá? Eu emagreci de novo quase 12 quilos com aquilo. E, de certa forma, depois eu procurei me reeducar. Mas a minha pergunta qual que é? Eu, depois disso, nunca mais suportei um café com açúcar, um doce muito melado. Assim, eu praticamente não uso açúcar para nada, e nem adoçante. De acrescentar, né? Só o natural. Isso traz algum problema para a pessoa não usar nada do açúcar, do adoçante? Não, muito pelo contrário. Olha que história legal, né? Que coisa boa poder ter essa história para contar, de ser uma pessoa que realmente, se a gente for ver as suas virtudes, deve ter aí muito, viu? Da flexibilidade cognitiva, da esperança, da gratidão, deve ter todas essas habilidades. Não tem problema, não, de nós não adicionarmos açúcar, porque, na verdade, quando nós formos comer uma cenoura, já tem um açúcar, quando nós comemos uma melancia, uma laranja, uma laranja, enfim,
ela já tem o açúcar natural, a batata, tudo já, né? Não é necessário adicionar o açúcar, sem dúvida nenhuma. Assim como o sal, esses alimentos todos, as frutas, verduras já tem o sódio, né, na sua constituição, então não é necessário adicionar. Então, sabe que a gente aboliu o açúcar aqui em casa faz um tempo, aliás, bastante tempo. Mas aí tinha uma moça que ajudava a gente aqui em casa, que no final a gente teve, como ela veio do Nordeste, por uma questão cultural, a gente teve que comprar açúcar para ela, porque senão ela não ia ficar. Quer dizer, a pessoa não sabia viver sem açúcar, né? Foi difícil lidar com isso. Já ouvi isso também. Viu, Mariela? Eu sempre achei que eu vou fazer propaganda da sua clínica, que a Clínica Cur era só para emagrecer. Quando eu vi as propagandas, é um problema que eu nunca me aprofundei também, né? Sim. E eu tive uma prima da minha mãe que foi lá, tal, mas todo mundo sempre dizendo para emagrecer, eu nunca sabia que era uma reeducação ou um processo. Né? Não, inclusive tem pessoas aqui que vêm para, inclusive, aumentar de peso, né? Obviamente, saudavelmente, tudo, mas tem isso, para aumentar de peso, aumento de massa magra e tudo, não, é bem tranquilo. E, de novo, cada pessoa tem uma alimentação diferente aqui. Baseada em quê? Eu como nutróloga, eu tenho obrigação é o mínimo que eu posso fazer é de tentar entender o que seria o ideal para ela do ponto de vista da sua saúde física e entender o que são as preferências dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, qual é a representação da alimentação, para que a gente possa montar alguma coisa que faça sentido. Então, cada pessoa acaba tendo uma alimentação muito diferente aqui uma da outra. Inclusive, de novo, para aumentar, ou não quero fazer dieta, só quero fazer uma alimentação saudável, sem ter nenhum tipo de restrição, não tem problema. Então, é sempre bem individualizado, sim. Mariela, aqui quando o Jorge perguntou para você, tem uma pergunta aqui no chat sobre o tipo sanguíneo, também a Cristina fez mais uma pergunta, para você falar um pouquinho sobre como melhorar o metabolismo, as pessoas que têm metabolismo mais lento, se tem algum tipo de comida, ou se interfere, alguma comida interfere. E aproveitando isso, tem uma pergunta, estou vendo que a Eva está com a mão levantada, já vou chamar, e também tem uma outra pedindo para você falar se tem alguma orientação de suplemento para melhorar a imunidade. Tá certo. Então, com relação à parte de metabolismo, né? A gente prefere ingerir o quanto mais fibras, melhor, né? Toda vez que a gente ingere fibras, a gente diminui o índice glicêmico daquele alimento. Então, por exemplo, eu quero comer, vamos supor, uma massa. Eu posso pensar em adicionar à massa, por exemplo, um gergelim ou uma sementinha de abóbora, né? Ou enfim, toda vez que existirá fibra junto, haverá menos índice glicêmico. Então, isso é uma das coisas mais importantes. E com a fibra, todo o metabolismo funciona melhor. Existem os alimentos termogênicos também que podem ser adicionados, né? Por exemplo, as pimentas, a cúrcuma também tem essa ação, o gengibre, enfim, a canela, né? Pode ter essa ação mais termogênica que também pode ser adicionada. E a questão de metabolismo, então, obviamente precisa ser vista que os hormônios, né, o TSH, da tireoide, enfim, não quero entrar muito específica para não ficar... então, e se tiverem alguma alteração nisso, é importante saber que com a alimentação a gente consegue fazer algumas correções. Retirando, eventualmente, algum alimento que seja alergênico também dessa pessoa. É comum nós encontrarmos alguns tipos de intolerâncias, né? E aí a gente, retirando, o metabolismo tende a melhorar também. Então, seriam essas 3 orientações básicas. Fibras, termogênicos e a especificidade com relação à tolerância. Não é todo mundo que tem que tirar leite ou coisa assim. Não, ele deve ser bastante olhado caso a caso. E a outra pergunta era com relação à imunidade, certo? Então, imunidade, sim. Primeira coisa é a abundância de vegetais. Eu volto a falar disso, desculpa se eu sou repetitiva, mas isso é o que faz diferença. É o que vai garantir que as nossas células tenham ali os nutrientes necessários que a gente precisa para fazer uma série de funções. Por nada, por favor. E a outra coisa, assim, são alguns elementos muito importantes de nutrientes e imunidade. A vitamina D
que tem que ser cuidada, não pode ser usado assim em uso abusivo, como infelizmente a gente encontrou algumas pessoas, né, fazendo automedicação. Não. O que seria uma dose segura de vitamina D para a gente usar? Até que ponto? Eu me animo a dizer até que ponto, um ponto de segurança que é uma dose baixa e que já faz diferença. Até 3.000 unidades ao dia é uma dose segura, que a pessoa pode, tudo bem, tomar na farmácia sem problemas. Passando disso, não pode. Precisa ser visto ou com seu nutricionista ou com seu médico. O ideal é que a gente veja o nível e envie até para o médico para a gente poder fazer o ajuste correto de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Mas até 3.000 unidades não teria problema nenhum. O selênio também é muito importante para a parte das nossas defesas. Muito. O selênio a gente consegue muito na castanha do Pará. A castanha do Pará é a fonte mais rica do mundo de selênio, e então fica uma recomendação de um adulto médio ingerir 2 castanhazinhas por dia e idosos 3 castanhas por dia. Pode ser 3 castanhas por dia para quem tem mais idade, é ótimo. E também a vitamina C. A vitamina C pode ser feita através, enfim, do limão, da lima, laranja mesmo, tudo. E só que de preferência 2 vezes ao dia. O tempo de vida da vitamina C fica 6 horas mais ativo no nosso organismo e depois diminui. Então, se nós pudéssemos ter, por exemplo, no café da manhã, um limão e depois no lanche da tarde uma outra frutinha, nesse período, principalmente que nós estamos, aí até a primavera vingar, eu acho que seria bem interessante também. Então, essas recomendações, vitamina D, selênio, a vitamina C, e também, se a pessoa tiver anemia, importante corrigir com ferro, aí direitinho junto com o acompanhamento com o nutricionista. Então, a abundância de frutas, verduras já vai garantir uma boa parte disso, né? E a castanha sendo aí a fonte número 1 de selênio. A Eva tem uma pergunta agora, obrigada. Muito obrigada, eu gostei muito da sua exposição. Eu gostaria de saber, porque eu tomo uns comprimidos de ômega 3, que você falou que é importante, e eu tomo todo dia um comprimido desse. E se o Centrum, para pessoas de mais de 50 anos, substituiria o B12, que ela falou para mim que você falou que seria muito bom tomar B12 ou o resto das vitaminas. Isso sem falar da alimentação, que eu tenho uma alimentação saudável. Mas você acha que é bom tomar um Centrum ou você não acha que é legal? Certo. O Centrum ele é um combinado um pouco generalizado. Eu diria que é melhor tomá-lo do que não tomá-lo, sim, via de regra, sim. Se a gente tiver a oportunidade num próximo exame, se houver a possibilidade no próximo exame, não me incomoda para nada. Eu de verdade quero sempre ajudar. Se eu puder até recomendar alguns exames, pode fazer depois por aí, enfim, e fico também à disposição. Mas a gente consegue ver um pouco melhor o nível no seu sangue, o que tem de nutrientes, e aí a partir disso planejar alguma coisa que seja um pouquinho mais específica. Mas por hora, não acharia nenhum problema de tomar o Centrum, acho que sim. Ele só não é muito rico em vitamina B12. Essa sim, ela é muito, muito importante de ser vista. Essa junto com a vitamina D, precisa fazer parte do check-up mesmo, geral. Mas eu passo depois, com prazer, uma recomendação de uma solicitaçãozinha para que faça. Tá. Mas muito obrigada. Vitamina D ou B12? Agora eu me confundi. Não, eu tomo uma D e a B12 eu não tomo, mas como eu tomo o Centrum, eu falei, bom, acho que já... Você falou do ômega 3 também, que é bom, né? O ômega 3 é muito bom, só que a gente só tem que ter um cuidado com ele. Se for fazer qualquer cirurgiazinha, mesmo que seja de dente, uma cirurgia de pele, qualquer coisa, nós precisamos parar uma semana antes. Ele é tão bom que ele faz com que o sangue fique um pouquinho mais fino, tipo a aspirina. Então, tem que ter cuidado. Mas eu li depois... Senhora Eva Zimmermann, eu lhe deixo uma solicitação com prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Você foi muito gentil. Mariela, eu ainda não entendi a vitamina D e a B12. Qual a D é falta de sol, essas coisas todas, né? Isso. E a B12? Isso. A vitamina D, basicamente, 90% dela está no sol. Só 10% está nos alimentos, na natureza. 90% está no sol. Então, se nós tivermos uma boa exposição ao sol, que agora, claro, está um pouquinho mais restrito, né? Mais difícil, vale a pena nós fazermos uso de vitamina D. Né? Por quê? Por muitos motivos. Eu podia falar só sobre vitamina D aqui. Muitos motivos. Mas entre eles a questão de imunidade. Isso já foi visto em alguns trabalhos aí bem recentes,
mostrando que ela é importante para a imunidade. Em dose adequada, nada de megadose, né? É feita de propósito. Então, nesse período, ela pode ser usada. E a B12? A B12, nós conseguimos nos ovos, por exemplo, ou leite ou carnes. Né? Não precisa tomar como suplemento a B12, não. Se a pessoa tiver com um nível baixo, embora esteja ingerindo esses alimentos, aí precisaria tomar como suplemento. É uma coisa para só pedir para que o seu médico, na rotina, faça a checagem. Por favor, peça para ele. Okay, obrigado. Isso vai ser ótimo. Imagina. E eu ouvi aqui, sem querer, a palavra propósito. E eu queria só falar mais uma última coisa, posso aqui? Que tem a ver com o nosso tema. Por favor. Sim, ainda tem depois uma perguntinha da Anitta. Tá. Teve um trabalho que reuniu, na verdade, 137 mil pessoas, né, do Monte Sinai, no Hospital Monte Sinai, que viu o seguinte, questão de propósito, né? Nós falamos de emoções e nós falamos de alimentos, né? Quem tem propósito, que certamente aqui está carregado de uma emoção mais positiva, né? Que nos ajuda mais nas nossas vidas, quem tem propósito de vida tem uma redução de 23% de todas as causas de mortalidade, sendo elas 19% de doenças cardiovasculares. Então, 23% menos mortalidade as pessoas que têm propósito de vida, tá certo? Então, isso é mais importante, cultivar essa emoção do propósito é mais importante, talvez, do que qualquer outra recomendação com relação à vitamina B12 ou à vitamina C, que acho que são importantes, mas o propósito é imperativo sobre qualquer uma dessas medidas. Perfeito. O microfone. Anitta. A Anitta quer falar, a Estera está tentando falar, só que o microfone está fechado, então vamos esperar a Anitta falar e depois a Estera abre o microfone. Faz ao contrário. A Anitta está fechado o seu também. Bem, agora vocês estão ouvindo, né? Mariela, está ouvindo? Sim, sim. Está ouvindo, Silvia? Sim, sim. Mariela, muito obrigada pela exposição, adorei. Eu gostaria de saber o que acontece no nosso organismo quando, por exemplo, você tem excesso de vitamina C, excesso de vitamina D. Mais preocupada com o excesso da vitamina C, que é o cálcio, né? Então, eu gostaria de saber o que acontece no nosso organismo. Você tem que parar de tomar vitamina C? Ou você pode ter aquele costume de continuar tomando sempre? Porque há muito tempo que eu tomo a vitamina C e eu fiquei preocupada, que falei, será que eu não estou tomando em excesso? Será que eu já não tenho o suficiente dentro do meu organismo? Certo, sim. Todo o excesso de todas as vitaminas, ela pode ocasionar uma certa intoxicação, né? Assim, de fígado, da função do rim e tudo mais. A vitamina C é um pouquinho mais difícil da gente se intoxicar, porque ela é uma vitamina hidrossolúvel, então ela não fica depositada no nosso organismo como ficaria a D, por exemplo. Então, a vitamina C, ela vai-se embora mais fácil. Ela simplesmente, se a gente usar mais de 1 grama ao dia, por exemplo, ou até 1,5, não vai ser muito mais necessário, aquilo vai embora. Então, a vitamina C não tem um risco de intoxicação, na realidade, como tem as vitaminas lipossolúveis. Se for só a vitamina C, mesmo que seja a longo prazo, que já venha usando, mas desde que na dose certa, não me preocuparia, dona Anitta. Não acharia problema. Eu acho. Mas se você não tomar na dose certa, pode intoxicar, sim. Se não tomar na dose certa, sim, sem dúvida. Falando das outras vitaminas, sim. A vitamina C, não há relatos, na verdade, de intoxicação pela sua característica, ela vai-se embora. Assim, aquilo que foi tomado demais, ela vai embora, ela não fica. Perfeito. E a vitamina D é à vontade, né? Sol à vontade, que eu adoro sol. Adoro. O sol à vontade, ok. Aí só tem que conversar com o seu dermatologista. Mas... eu converso bastante com ele, fala, dona Anitta, para de tomar sol. Mas o sol alimenta minha alma, eu sinto muito, viu? Não tenho como não tomar sol. Eu procuro evitar, evidente, nas piores horas, tudo, mas não tem como não tomar sol. Certo, é difícil. Tá bem. Ele tem uma função, sim, com certeza, de melhorar a questão do humor, das emoções. Né? Eu acho do humor, é muito gratificante. Alimenta a sua alma, para mim, assim. Anitta, é sol das 9 às 11. Você toma vai, não.
Eu queria fazer uma pergunta, Mariela. Você fala das emoções, que a pessoa, quando está bem, ela eventualmente se alimenta melhor, né? Ela está grata, ela está sempre menos ansiosa. A gente vê, né? Eu, como gordo de carteirinha, eu sou um cara que sou ansioso e como pela ansiedade, né? Quero mais e mais e mais chocolates, essas coisas. E a gente, pela medicina, né? O médico que quer te dar um remédio, ele consegue te bloquear essa ansiedade e consegue fazer que você não se interesse tanto pelas guloseimas e acaba comendo até os vegetais, as frutas, menos açúcares. Você tem alguma fórmula que não seja química da natureza, uma coisa assim sensacional que me tire essa ansiedade de forma natural e não que tenha que ir para o recurso da fluoxetinas e outras coisas? Certo. Bom, eu acho que esse recurso químico, eventualmente, em algumas pessoas, a gente, claro que quando a gente tem a possibilidade de estar junto com a pessoa, a gente analisa um pouco melhor, vê a questão da compunção, como é que ela se sente, que horas isso acontece, qual é o padrão, tudo mais, e aí a gente consegue entender um pouquinho melhor se há uma indicação e tudo mais para isso ou não. Mas existem, sim, algumas coisas a nível de fitoterápico que nos ajudam a aumentar essa saciedade e, ao mesmo tempo, reduzir, então, a ansiedade, né? Que, aliás, é uma coisa bastante ligada à outra. Uma das coisas que podem ser úteis, e é da forma mais natural de todas, é o triptofano, ou o 5-HTP, que a gente pode comprar. Hoje em dia, Estados Unidos está mais difícil nisso, mas a gente pode manipular para a pessoa o 5-HTP, que ele é específico mesmo. O triptofano é um aminoácido, e que é, no final das contas, o que a fluoxetina, ou que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são esses medicamentos, vão tentar fazer. Então, a gente deixa mais disponível a serotonina para que a pessoa se mantenha sem a necessidade de ter picos. Isso é uma das coisas que a gente vê na prática, assim, e vê um auxílio. Pode ser feito, sim, Mussi, isso para ajudar. Você vai falar para o Mussi jogar mais tênis, está jogando pouco. Não, eu estou jogando muito, mas eu consigo comer mais do que o que eu jogo. É muito fácil. Tá. E não minto para ninguém. Tem gordo que mente. Eu não minto. Eu falo, eu vou lá e como mesmo. Isso. Não, tá certo. E assim, entender um pouquinho esses horários, porque daí a gente joga antes disso. Joga no tênis, não. Eu me referia a colocar esses protetores antes das refeições principais ou do momento que tem mais fome, sabe? Às vezes não, às vezes a fome não é na refeição, às vezes é das 5 da tarde até as 8. Eu escuto muito isso. Ou é depois do jantar, que aí jantou e aí começa a comer tudo que tem. Então tem a característica, cada um tem a sua história, né? O pessoal da fome e tudo. Então tem que ser um pouquinho mais analisada para poder fazer uma coisa mais especial. Mas tem sim, tem. Eu teria prazer em poder ajudá-lo também. Você deu um nome 5, o que você falou? 5-CT30? 5-HTP. 5-HTP, eu só precisaria depois passar a dosagem direitinho para não ter problema. Tá certo. Você vai fazer uma consulta com a doutora Mariela. Com certeza, é assim que começa. Que recomeça, né, a força de vontade. Isso, com certeza, com certeza, com certeza. Mas eu estou anotando aqui, eu posso depois, talvez através da Silvia, a gente pode ficar em contato, né, Silvia? Não sei se fica bem. Sim, com certeza. Tá. A gente está quase chegando no finzinho, quer dizer, já chegamos, né? Já passamos, a gente podia ficar a tarde inteira escutando você falar. A Estera quer... Vamos abrir a última perguntinha para a Estera, e aí depois eu vou colocar aqui um videozinho que o Jeremias me pediu sobre o Curotel. E já vou aproveitar para falar aqui para o pessoal que o Curotel está no Sócio Max, o pessoal aqui que é sócio de Hebraica, já sabe como que funciona, né? É parceiro, tem alguns benefícios. Então, vamos abrir para a Estera e depois eu passo esse videozinho. Estera, tira o microfone, Estera. Estera, abre o microfone. Ela não está abrindo, Silvia. Eu queria falar uma palavra. Claro. Doutora... Estera abriu, pronto. Estera conseguiu? Consegui.
Doutora, gostei demais. Só queria que você repetisse aonde que tem o B12 que você falou. Claro, obrigada. Leite. No leite, ovos, peixes, o frango, a carne vermelha, todos esses de origem animal. Esses é aí que tem o B12. Tá. Mas, novamente, se for possível, no seu check-up, peça, por favor, para que seja medido a vitamina B12. Aí tudo bem. Eu vou fazer uma consulta com você, porque eu adorei. Obrigada. Eu já vou falar fila. Com a Silvia. Todos, né? Vai ter fila, né? Acho que todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode falar, dona Rebeca, aí a gente vai finalizar. Eu queria só depois fazer uma pergunta também. Como achar a tese de mestrado que você faz? Da doutora Adriana Pizzetta, eu posso encaminhar. É Adriana Pizzetta, o nome dela, é psicóloga, que fez justamente sobre isso, sobre a alimentação. Eu posso encaminhar esse, e o nome se quiser anotar o nome da autora australiana, é Sharon Robertson. Vamos fazer assim, para facilitar, Mariela. Sarita, se você puder colocar aqui no chat o seu número, o seu contato, aí a Mariela passa para mim, aí eu encaminho para você, pode ser? Pode ser. Coloca o seu contato, Sarita, aqui no chat para mim, por favor. Eu só quero fazer uma pergunta antes de terminar. Pode, Silvia? Espera aí que a dona Rebeca queria falar, mas eu não sei se ela ainda está aqui. Para a gente, já estamos com o tempo super apertado, mas vamos... Pode falar, Rui. Dona Rebeca, não estou vendo aqui por aqui. Acho que ela saiu. Fala, Rui. Então, olha, Mariela, última pergunta de um aniversariante. Pode ser? Pode. Hoje você pode, Rui. Hoje pode. Eu mereço fazer a última pergunta, então. Vai. Há uns 20 anos atrás, o meu sogro fez uma consulta... Não, tinha o Drauzio Varela, que era o seu médico, né? E estava tratando sobre os problemas de coração. E ele chegava em casa, eu me lembro muito bem, dizia, mas eu não quero fazer isso, eu nunca gostei, eu não preciso. O que ele mandava o meu sogro fazer? Tomar um copo de vinho toda noite. Essa terapia acabou ou eu posso continuar com ela no lugar do meu sogro? Entendi. É ótima. Boa pergunta, tá muito boa. Então, veja só, o vinho, ele tem uma ação, como nós falamos, antioxidante, mas ele não é o único elemento, né, que tem essa ação antioxidante de protetora, no sentido de flavonoides. A gente consegue outros alimentos também. Então, se a pessoa não gosta, ela não precisa. Eu nem recomendaria que se iniciasse esse hábito não gostando ou não querendo, né? Enfim, a gente pode conseguir isso através de outros alimentos também. É verdade que, enfim, nesse grupo que eu comentei antes dos Blue Zones, né, dos mais longevos do mundo, esse era um hábito, exceto na comunidade de Loma Linda, que é a comunidade adventista que foi estudada, era um hábito que era bastante frequente. Só que a questão a quantidade era pequenininha, não era, né, era realmente uma tacinha por dia. Não haveria problemas, salvo a pessoa tenha algum tipo de adição ou coisa assim, não haveria problemas. Mas, de novo, nós conseguimos fazer essa substituição, se a pessoa não quer, por outras coisas também, não tem problema. Eu já ia perguntar se o hotel era perto das vinícolas aí no sul. Sim, Bento Gonçalves, essa região toda, a gente tem aqui. Garibaldi, né? Garibaldi, tudo, Pinto Bandeira. Estamos assim, entre 1h30 e 2 horas de toda a região aqui. Em 1h30 chegamos aqui na região, está pertinho. Eu espero que você seja bem vista lá nessa região. Se você me disser que não pode. Não, só pela simpatia deve ser, não tenho dúvida. Com certeza. Muito obrigada. Muito bom. Mariela, você disse que eles tomavam... alcoólicas aqui também. Desculpe. Que tomavam só uma tacinha. O que você chama de tacinha? A tacinha é pequena mesmo, né? Porque tem a taça que entra a garrafa toda. Não era essa, não. É um copo, né?
Isso. Depende do tamanho da taça de cada um, é um perigo isso. Exatamente. Então, gente, a gente está muito estourado no tempo. Silvinha, vamos com... Maria, de botar o filminho, eu quero te agradecer a presença, a sua simpatia, todo o conhecimento que você passou para a gente. E foi o que a Silvinha falou, a gente está no Sócio Max, a nossa diretora de marketing não está aqui, com uma parceria com o Corotel, né? Eu vi que algumas pessoas conhecem, deu vontade, depois de conhecer todo esse seu trabalho, dá vontade também de ir, viu, Mariela? A forma como você colocou, assim, de uma gentileza tremenda, foi muito bacana. Acho que todo mundo ganhou muito. Todos vão sair mais saudáveis desse encontro, não tenho dúvida. Absolutamente grata, fico muito feliz mesmo, viu? Pelo menos com propósito de saudáveis, né? Com propósito. Consegue pôr o vídeo que eu te mandei, Jorge? Te mandei por WhatsApp. Eu não vou conseguir colocar aqui. O que é que eu vou tentar colocar? Eu acho que eu baixei, peraí. O Jeremias quer falar alguma coisa, Jeremias? Aqui, tá aí? Oi, meninas, tudo bem? Só agradecer muito pela parceria, pela simpatia, né? Dizer que a gente está sempre juntos à comunidade, sempre prontos a recebê-los. Agradecer a doutora Mariela também pelas colocações, sempre uma aula, até para nós que trabalhamos todo dia com ela. E fica o nosso convite também, para caso vocês queiram vir aqui, conhecer um pouquinho mais, desfrutar disso tudo que vocês viram. Acho que a doutora conseguiu dar uma pincelada do que é o CUR, mas tem muito mais aqui para que todos possam conhecer e se tornar longevos aí nessa nossa trajetória. Obrigada, Jeremias. Obrigado. Aliás, obrigado a vocês dois, foi demais. Estou com o filminho aqui na mão já. Eu não consigo senão eu ia botar. Deixa eu compartilhar a tela. A vida é feita de propósitos. São eles que nos movem em direção aos nossos sonhos. O meu nome é Rochelle Silveira e eu sou da 2ª geração do Corotel. Aqui você encontra cuidado e inspiração. É possível descobrir antes, conhecer seu corpo e transformar a sua vida. Nutrição gourmet, corpo com metabolismo ótimo, mente com alta performance. Você consegue correr no quarto? Servindo o propósito e tudo o que você precisa para transformar suas intenções em realidade. Aqui no CUR, muitos propósitos se encontram. E você? Qual é o seu? Somos o Corotel, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar. Estamos em Gramado e vale a pena você vir. Sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. O lugar deve ser realmente incrível. Muito obrigada. Essa do vídeo é a minha irmã falando, é uma das minhas irmãs. Nós somos Eu imaginei. É parecida, eu imaginei também. Eu achei que era você. Não, Uma pergunta, Mariela, vocês plantam lá essa parte toda de verduras? Muitas das coisas, não todas, porque nós não conseguimos dar conta de tudo. Então, tem alguns orgânicos que nos servem, que venham aqui fazer as entregas todas, mas a gente tem horta em tudo que é lugar. Tem 3 hortas aqui que nós temos. Então, aí desde a questão mesmo das frutas, dos chás, que a gente usa muito também. Então, boa parte de produção própria mesmo. Muito legal. Que legal. Bom, a gente sempre termina com uma musiquinha, tá? Essa é uma praxe nossa aqui da sala, porque das pessoas serem felizes e tal. E a gente escolheu uma música que, assim, remete à comida, à festa, à alegria e tal.
pode até não ter a ver pela questão nutricional, mas eu acho divertido. Maravilha, tem que ser bom, tem que ser alegre, tem que ser prazeroso. A gente só mantém na vida tudo evolutivamente aquilo que é bom, então precisa ser assim, não, né, não pode ser ruim. Então, fizeram muito bem. Muito obrigada, mais uma vez. Demais. A gente que te agradece, viu? Nós que agradecemos. Volta no tempo. Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem Brasil, verdadeiro fator de união da família. Esse sabor de aventura, famoso pretão maravilha. Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha. 10 entre 10 brasileiros elegem feijão. Puro com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão. Macarrão, macarrão. E nessas horas esquecem dos seus preconceitos. Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito. Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz. Ontem, hoje, sempre, feijão, feijão, feijão. O preto que satisfaz. Brom, 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 brom. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem Brasil, verdadeiro fator de união da família. Esse sabor de aventura, famoso pretão maravilha. Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha. 10 entre 10 brasileiros elegem feijão. Puro com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão. Macarrão, macarrão. E nessas horas esquecem dos seus preconceitos. Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito. Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz. Ontem, hoje, sempre, feijão, feijão, feijão. O preto que satisfaz. Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz. Ontem, hoje, sempre, feijão, feijão, feijão. O preto que satisfaz. Feijão. Muito bom. Muito bom. Feijão de carioca, né? Porque feijão Muito bom. carioca, né? 1980, hein? Que legal essa música, hein? 1980. Legal, né? 1980. Animada, né? Um bom astral. As frenéticas eram divertidas. A gente nem lembrava que as frenéticas existiam. Ô, Rui, eu mandei uma mensagem de parabéns para você no Face, viu? Não sei se você recebeu. Parabéns, Rui. Parabéns para você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Aí, Rui. Rui, até 120, Rui, se Deus quiser. Tchau, muita pessoal. saúde. Rui. Valeu, Mariela. Obrigada, Valeu todo mundo. Obrigada, Mariela. Demais, foi demais. Tchau, foi muito bom, ótimo. Muito ótimo bom. como todas muito boas. Obrigada. Obrigado, hein? Tchauzão. Parabéns, Mariela. Valeu, pessoal. Parabéns, Obrigado. parabéns, Tchau, tchau. Parabéns.